imagens do vôlei. Evidentemente que a gente quer ouvir, né? O Bernardinho, o Zé Roberto, o Tandy, o Giovanni, a Fabizinha, a Fernanda Venturini, que já veio. Claro, a Ídolos. Fofão, né? Todos os grandes ídolos do vôlei a gente quer ouvir, a gente tem a obrigação de ouvir. Mas a gente tem que ouvir também muita gente que está fazendo um trabalho que é esse trabalho que vocês fazem, né? Eu lembro uma vez que eu entrevistei o Escada na final na Olimpíada de 2012, assim. Foi um jogo contra a Itália e teve um rally absurdo, que ele pega uma bola com o pé, sabe? O Murilo foi pegar a bola na Sim. placa. Sempre tá na rede social, Sim, assim, e sim, sim. fecha num bloqueio que eu acho que é do Do Dante, com o Dante. Sidão Dante. vibrando e tal. Uhum. E daí, no fim desse jogo, ele falou assim, cara, eu queria agradecer a galera que joga o vôlei na rua e tal. Cara, isso aí mexeu muito comigo, assim, né? Porque eu sou essa geração que jogava vôlei no portão, na rua, Sim. no varal, Não. né? Eu comecei jogando vôlei com um saco de batata Uhum. estendido e tal, assim. E eu joguei muito a primeira divisão, né? Você Sim, jogou lembro. também, assim, né? Joguei. É, porque não existe os caras se não existisse Não tem. essa base. Assim. Exato. Tipo assim, os caras vão ser melhores do que eu, porque tem, né, os caras piores jogando, Acesso. né? E a gente tem que ouvir essas pessoas também, né? Fazem parte da história do vôlei, Com né? certeza. Não é só uma medalha de ouro que conta, né, para fazer uma Onde modalidade. começou, né, a medalha de ouro, né? Exatamente, ela começa lá embaixo, começa na rua, né, no Na quintal de escola. casa, pô, na escola, então, exatamente, assim. Então é fundamental. Para introduzir, então, o assunto do núcleo vôlei, como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês se encontraram novamente? Porque você falou que vocês se conheceram em Blumenau, é isso, né? Não, Jogando em Blumenau? na Não. verdade foi no Olímpicos, No Ah, 97. Olímpicos, antes em 97. Campinas, em 97, Campinas. Um pouquinho Onde antes. que surgiu? Porque você é de Barra Bonita, né? É. E você é Jundiaí. Jundiaí. Foi príncipe da festa da uva 3 vezes, é isso? Opa. Não foi? Foi. Opa. Não foi? Não. Não, fiquei em segundo. Ficou assim. É o que eu falo pra você. Fui o segundo melhor. Quem foi o melhor? Todos os outros empatados. Todos, né? Pô, eu fui uma vez acho que foi a festa da uva mesmo. A festa do Morango em Atibaia, né? É festa da uva com show do Raça Negra. Aí, ó. Inesquecível. Inesquecível. Cidade maravilhosa. Porque. Jundiaí. Não, e é mesmo. Maravilhosa. Você curte pagode também, igual a Toquinha? Não, é menos. Mas eu gosto, eu gosto. É que eu não sei, entendeu? Então eu sou muito bailarino, né? Então eu danço bem e Sei, tal. dançarino. Eu não sei cantar as músicas, isso dá uma Com desvaloriza certeza, um pouco um o show. pouquinho, né? Mas Caça Negra eu sei todas. No lugar do ginásio. O Bolão é o nome do ginásio lá? Bolão. Ele não fica num parque, né? Fica num É um centro, complexo num ali, né? complexo esportivo, Isso. né? E o show foi lá. A Foi lá. festa era lá Uhum. na época e Sim. tal. E eu acho que em Jundiaí, no Bolão, acho que eu devo ter jogado uma vez só, que eu me lembro, assim, mas ano passado. Mas eu cheguei, como eu jogava em Atibaia, eu cheguei pra lá assistir jogo do Sim. feminino, né? Do Do Leicester. feminino. Tá. Dito isso, Né? Posto isso, onde foi que surgiu a ideia? Como? Vai pro senhor? apresenta, vai. Os mais velhos primeiro, sabe? Mas Eu sou eu, primeiro. infelizmente. Ale, eu depois que eu parei de jogar vôlei, eu fui em 2011 mais ou menos, voltei de Portugal e fui para Jundiaí. Você sabe, sou de Barra Bonita, mas a minha esposa é de Jundiaí. Então, mercado de trabalho para ela, tudo voltado, tudo favorecido para ela. E então nós resolvemos ir para lá. Só que eu fui e trabalhei com outro mercado totalmente fora do esporte. Trabalhei com logística. Eu fiquei até 2017 trabalhando com logística. E aí, num determinado momento, nossa amizade aí desde então, né, a gente sempre se falando o tempo todo. O Fábio, ele trabalhando já com voleibol desde sempre, desde quando parou, ele vai falar sobre isso, né, estudando, emergiu mesmo dentro da parte no esporte, para estudo. E ele veio, me chamou para participar. Falou, preciso de alguém de confiança, tal, que tenha, né, seja do voleibol. E me chamou para trabalhar com ele. Então, nós ficamos 2 anos trabalhando juntos, né, nessa escola. E aí daí surgiu a ideia da gente partir para um negócio nosso, né, onde a gente pudesse inserir nossas ideias, nossos valores, nossa cultura, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que o esporte, né, o voleibol proporcionou para nós. E aí em 2019, finalzinho de 2019, começou o nosso projeto. E aí você conhece aí o nosso amigo aí, vai dar letra para você. Depois disso aí, como o André falou, né? Foi uma imersão em cima de estudo, né? Eu estava me preparando para ser técnico profissionalmente, parei de jogar e fui estudar, né? Fiquei 2 anos seguidos lá em São Bernardo com o Rubinho, no final. Trabalhava em Jundiaí, quando pegava minhas férias em julho e nas férias de final de ano, eu ia para São Você é Bernardo. estagiário.
e fazia trabalho voluntário mesmo. Pedia, eu era conhecido da galera lá, todo mundo, né? O pessoal já me conhecia, então posso ver, posso assistir. Daí, de repente, Rubinho, vem pra quadra. Braço, ajudar, participa das preleções, participa do estudo dos outros times. Cara, eu tava salivando o voleibol. O tempo todo, e tava no sangue, né? E eu fui me preparar também fora, né? Me dei 2 pós-graduações, estudar um pouco a célula muscular, entender como funcionava o corpo humano, para entender também. Eu sempre fui um cara meio ligado nessa parte acadêmica, em relação ao estudo, em relação às coisas. E, e fui para o Rubinho, depois no ano seguinte fui com o Mauro Graço lá no Pinheiros. Quando ele foi para o Pinheiros, Rodrigão, Sky. Giba, Sky, fui lá para lá também. Como voluntário também, mano. Bati na porta lá, posso participar, posso ver. E eu tava numa fase que eu tava estudando muito voleibol de alto rendimento. E mal sabia eu o que ia acontecer, né? Então eu tava me preparando para ser técnico mesmo, né? Fiz nível 2, fiz nível 3 da CBV, e pensando exatamente nisso, né? De repente eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar com criança, numa escolinha lá em Jundiaí. E eu mudei, falei, vou trabalhar, né? Vou ver o que é, porque muito de eu ter parado de jogar foi por conta dos meus filhos nascendo, minha esposa também que já estava cansada desse Vai e volta. atleta e tudo mais. Acho que todo mundo passou por isso aqui, né? Nasce meu primeiro filho, Bento, nasce a segunda filha, Isis, e daí eu falei, não, eu preciso repensar na minha vida em relação à parte profissional. E entrei num mundo que eu não tinha conhecimento, que era o trabalho de base, né? Que é o trabalho escolar mesmo, né? E nesse ponto eu comecei a estudar o cérebro da criança, cara. Eu falo, eu gosto meio louco nessas coisas, né? Como eu não consegui, nunca tinha trabalhado com criança, eu comecei a estudar neuromotricidade para entender o cérebro da criança, como que funcionava em relação à especialização, que é a hora de você vai ser levantador. Como? Quando? Com 10, com 12, com 13, né? Eu comecei a me especializar nessa parte de neuromotricidade e entender até onde eu podia ir com uma criança de 10, de 11, 12, para que transformasse ela num possível, provável atleta, né? Fiz esse trabalho durante 5 anos como coordenador dessa escola. Ele foi o responsável, André, pela criação do núcleo vôlei, né? Pela saída da zona de conforto, né? Eu estava numa situação legal, meu filho estava na escola, eu estava em Jundiaí, tava com meu filho, com a minha esposa, tudo bem, tudo mais. O André veio um bichinho assim, do bem, né? Vamos montar a nossa. Falei, mas quem somos nós, né? Falei na fila do pão, As né? árvores. Exato. Eu falei, não, velho, vamos, cara, vamos, confia. Já tinha um trabalho com essa base de 5 anos, a gente tinha colocado bastante aluno na escola, e de repente veio o núcleo vôlei. Não sabia muito bem como ia chamar, mas partiu o André. O André, nessa parte, ele é muito corajoso, né, cara? Ele, não, vamos fazer junto. Pensa junto, vamos mudar nossa vida, vamos mudar a vida da nossa família. Começou assim, cara, na pandemia, meu velho. Na Corajoso pandemia. mesmo. Corajoso. Começamos o projeto Núcleo Vôlei numa escola lá em Jundiaí. 1 mês e meio de aula, com 115 alunos em 1 mês de aula. Loucura. Entra a pandemia. Aí, cara, foi aquele adaptação, a gente entender a nossa empresa, entender o que a gente fazia, começamos a oferecer trabalho online para os alunos, para os pais dos alunos, e a gente começou a entender melhor como seria a nossa empresa. Eu, ele e o Vitor começamos, o professor que está com a gente até hoje, e depois a gente foi acertando alguém do marketing, alguém contador, advogado, fazer contrato. E a gente começou a estruturar a nossa empresa, cada um no seu quadrado. Porque antes era só 100% a gente tudo. Bate escanteio, cabeceia, pega a bola. Não. Saca. Você passe na mão. Vamos usar a Então, vamos analogia usar a do nossa, nosso exatamente. Levanta, ataca. E daí foi isso, cara. Acho que a pandemia serviu para fortalecer muito a nossa empresa com alicerce, né? Cada um na sua. E a gente conseguiu voltar para a quadra, para o aluno, a preparação para ele. E a nossa missão, cara, é realmente transformar a vida. Esse é o nosso propósito, cara. Então a gente levou isso muito a sério como educador, primeiro antes de ser técnico, antes de ser qualquer coisa. O Núcleo Vôlei sai para a gente como um filho, que a gente tem desenvolvendo valores, cultura e realmente transformando vidas das famílias. Você transforma a vida do seu filho, você mexe com todo mundo, cara. Você vira assunto do almoço de domingo, né? Poxa, eu fiz lá, treinei com o professor, fiz isso, muda a vida da família. Então, nós estamos nesse processo aí,
e também entendendo o crescimento absurdo pós-pandemia que a gente teve, que a gente também está em adaptação em relação a isso. E hoje vocês têm quantas unidades e quantos alunos fazendo? Hoje são 6 unidades de escolinha. Todas em Jundiaí? Não, nós temos em Jundiaí são 5. Não, 4. 4 e mais uma unidade que é só de competição, que é o feminino, que eu falei para você. E aí nós temos uma unidade em Itupeva e uma unidade em Cabreúva. Que é na região. Exato, região- do lado. Mas Super essa unidade que tem competição é uma competição federada? Federada? Ainda não. Não, Ainda. ainda Ainda com ligas regionais ainda. Ainda não. Ainda É um processo. É um processo, exatamente. É a dificuldade, né, Ale, de conseguir patrocínio para você, né, migrar para um campeonato paulista, daí federação, é que a a gente luta, conhece é já a como luta que de funciona. todo. Acho que talvez nem seja esse o maior empecilho, Ale. É nossa visão mesmo, cara. Também. A nossa visão. A gente ainda não quer. Entendi. A gente não pensa nisso ainda, né? A gente está com um olhar muito voltado para a formação. As nossas equipes de competição, tanto masculina quanto feminina, são abastecidas todos eles pelas escolinhas. Então, a gente criou um lugar seguro onde uma menina pequenininha, onde um menino é pequenininho, que talvez, se ele fosse para qualquer canto fazer uma seletiva, uma peneira, talvez ele não fosse chamado, nem para a prefeitura. Então, a gente criou um lugar onde ele pode ser chamado por outras características. Então, aí são os valores que a gente trabalha e a cultura que a gente Então não desenvolve. existe dispensa. Não tem dispensa. Mas aí, assim, cada aluno paga uma mensalidade. Paga, paga. Né? É assim que funciona lá. A gente trabalha assim, 6 unidades em escolas e uma só competitiva por enquanto, a feminina. A masculina treina em uma das nossas unidades também, que a gente também tem escolinha. Então a gente tem as duas trabalhando com competição. Porém, o alicerce aqui eu falei para você, nós temos mais de 600 alunos de 5 para 6 até 17 anos, de primeiro ano de ensino fundamental até terceira série do ensino médio. E para o público adulto também. Master, adulto e master. Entendi. De 600 alunos que vocês têm, quantos tem de cabeça, feminino e masculino? Quantas meninas? 70% meninas. Mais ou menos por aí. 70%. Se não for mais. Entendi. Mais ou menos. E vocês saíram da quadra, né? Vocês não estão mais dando treino, né? Não, desde 2022. Na verdade, foi uma decisão aí assertiva Difícil. que nós tivemos, difícil, né? O Fábio Eu sou até viciado hoje. em quadra até hoje. Eu sou Se viciado. deixar, ele vai assumir o treino e vai para cima. Eu parti para o lado administrativo, né, para a parte da gestão. Nós, na verdade, fazemos tudo, mas essa divisão das tarefas aí é mais para, né, para que a gente pudesse fazer com que a empresa continuasse na sua crescente. Você tá na DM e o Fábio tá onde? Eu falo, Seu funcionário? Não é meu funcionário. Ele que manda. Ele que paga, ele que manda. Não é bem isso, não. Ele cuida de toda a parte técnica mesmo. Capacitação Capacitação dos dos professores, tudo, parte de treinamento, né, todo o acompanhamento que ele faz. Eu queria muito chegar nessa parte. Antes, eu queria falar assim: existe um problema em São Paulo de estrutura física para ter escolinhas. Sim. E é um negócio, assim, a procura existe, mas não existe lugar para ter fazer. escolinhas. Assim. Os lugares que tem escolinhas estão completamente Abastados. estrumbados de praticantes. Então, e por isso que eu vejo assim, é uma modalidade que tem muito para queimar, sabe? Com certeza. E se você estender isso para o restante do país, né? Sim. A gente vê, né, algumas modalidades olímpicas que fazem sucesso e as crianças começam a praticar na mesma hora, no mesmo dia, né? Qualquer uma que seja, né? Você tem um lugar para ofertar isso aí, né? Exato. Esse é um grande problema. Aí vem na minha cabeça assim, mas será, né? Será que assim, governo, uma instituição privada, né, não conseguiria fazer um núcleo olímpico centralizado em alguns pontos do país? Mas será que não daria? Né? Vamos lá no Nordeste, pega uma cidade maior, ele faz um núcleo, dá a opção, né, de trazer essas crianças que estão na periferia, nas cidades mais perto. Cara, eu não sei se não daria. Eu acho que dá, sempre dá, mas eu acho que o problema, como eu vejo no esporte, eu vejo do país também, é problema de gestão. Nós não temos políticas voltadas para isso e porque não consideram importante também. Então não é importante. Mesmo se a gente não tem um olhar para a educação, olhar adequado, imagina o esporte, meu velho, que deveria ser uma coisa ligada à outra, na base principalmente, na educação física escolar, entendeu? Então, pra gente, eu vejo um problema de gestão e de olhar o que eu vou, tô indo para outro lado, mas o que eu vou dar voto? O esporte não vai me dar voto, ou acho que é periférico, mas, poxa, educação e esporte de mãos dadas, cara, isso muda o país, cara. Muda o país. A gente tem vários exemplos no mundo aí. Você sabe, você falou em
É para mudança do mundo, né? Exato. E sabe que nos Estados Unidos o William Magnum foi para lá agora Sim. e abriu